Bom, acho que agora foi. Então, agora a gente vai partir para a nossa última palestra do nosso primeiro dia, da sala 2, do nosso primeiro encontro paulista da pós-graduação em matemáticas, com a apresentação do Renato Vasconcelos Vieira, que é aluno de pós-doc, se eu não estiver errado. É isso, Renato? Isso. Do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, e ele vai discorrer um pouco sobre a categoria de operadores multiplicativa via anéis espectrais. Ele vai fazer uma apresentação ao vivo, o Renato já compartilhou a tela dele. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso evento, Renato. Você tem 20 minutos para discorrer um pouco sobre o seu tema. Fique à vontade. Obrigado para os organizadores e para todo mundo que está aqui. Esse é um trabalho em colaboração com os físicos, o Javier Aza e o Musnik. Vamos lá. O objetivo desse trabalho é introduzir uma estrutura multiplicativa na categoria de 6 estrelas álgebras. A categoria é uma família de teoria de homologia e cohomologia que pode ser aplicada em diversos objetos, incluindo espaços topológicos e anéis. E a categoria de 6 estrelas álgebras é algo meio que entre a categoria topológica e a categoria algébrica de anéis. Uma coisa importante sobre ela é que, como os 6 estrelas álgebras são objetos que podem ser não comutativos, essa não comutatividade fez com que a construção usual da estrutura multiplicativa dessa categoria não funcione. O que meus colaboradores estão tentando propor é uma forma de introduzir uma estrutura multiplicativa, apesar dessa não comutatividade, usando o maquinário de operários e anéis espectrais. Então, vamos começar. O que é uma 6 estrelas álgebra? É uma álgebra de Banach involutiva, que satisfaz a condição de 6 estrelas aqui, e cujos morfismos dessa categoria de 6 estrelas álgebra são homomorfismos que são compatíveis com essa involução. O exemplo mais básico são os números complexos, com conjugação e a magnitude. O exemplo mais universal são operadores contínuos num espaço de Hilbert. Outra família de exemplos importante é, dado um espaço Hausdorff localmente compacto e uma álgebra 6 estrela, você tem campos de operadores nesse espaço, que também tem uma estrutura de 6 estrela álgebra. E uma coisa importante sobre as 6 estrelas álgebras que são comutativas é que tem uma dualidade entre a categoria de espaços Hausdorff localmente compacto e a categoria de 6 estrelas álgebras comutativa, que é conhecida como dualidade de Gelfand. E é por causa dessa dualidade que a gente diz que o estudo de 6 estrelas álgebras é um estudo de topologia não comutativa. E outra coisa é que, para toda álgebra 6 estrela, existe algum espaço de Hilbert, tal que a álgebra 6 estrela é uma subálgebra de álgebra de operadores desse espaço de Hilbert. Nesse sentido que esse segundo exemplo é meio que universal. Algumas construções que vão ser importantes para esse trabalho aqui é que qualquer álgebra 6 estrela, você tem uma álgebra de matrizes sobre elas, de alguns graus. E você não assume que álgebras 6 estrelas são unitárias. Mas se você tem uma álgebra não unitária, você sempre pode construir uma álgebra que seja unitária, cujo espaço subjacente é a soma direta com os números complexos. Você define a multiplicação desse jeito aqui, intuitivo, e você obtém uma álgebra 6 estrela. O objeto básico da categoria de operadores, o que a gente estuda, são as matrizes de projeção. Dado uma álgebra 6 estrela, você pega uma categoria cujos objetos são matrizes de projeção, e uma matriz de projeção é uma matriz idempotente autoadjunta, e essas matrizes têm a propriedade que a imagem deles são submódulos do módulo livre, e nesse sentido eles são como módulos projetivos. E os morfismos entre essas projeções são quase isometrias, que são transformações lineares que são isometrias quando restritas à imagem dessas projeções, basicamente. Então, essas categorias têm uma estrutura algébrica que são categorias permutativas. Uma categoria permutativa é uma categoria monoidal simétrica, onde a operação é estritamente associativa, não é só associativa a menos isomorfismo natural. A estrutura permutativa é dada pela soma direta, que é dado duas matrizes de projeções, você pode colocá-las na diagonal, para essa fórmula aqui, e você consegue construir matrizes de torção, que dá a estrutura simétrica, trocando a ordem das linhas das matrizes.
E por que você tem essa estrutura permutativa? Quando você pega as matrizes de projeção a menos desses isomorfismos, você tem um monoide comutativo. A partir desse monoide comutativo, a gente consegue construir um funtor meio exato a partir da construção de Grothendieck. A construção de Grothendieck é uma generalização daquela construção dos inteiros a partir dos naturais. A gente considera diferenças formais. Então, é um jeito de introduzir números negativos, nesse caso, matrizes de projeções negativas. Essa construção poderia ser feita nas séries álgebras não unitárias, só que ela não é mais meio exato. E isso é importante para as estruturas, para propriedades homológicas desse funtor. A categoria de seis álgebras genéricas, não só unitárias, você define dessa forma aqui, que é um funtor na categoria de grupos abelianos graduados, onde o grupo K0 é definido como você pega esse K-grupo da unitização dessa álgebra C-estrela e você pega o kernel do morfismo induzido pela projeção na parte complexa. Fazendo esse truque, você tem, de fato, um funtor meio exato, e você pode estender para dimensões maiores do que zero, pegando a suspensão, que é simplesmente a álgebra C-estrela de funções contínuas do Rn no A, que tende a zero no infinito. Ela é uma teoria de homologia, porque ela é invariante por homotopia e ela induz sequências exatas longas. Uma outra propriedade importante dessa teoria de homologia é que ela é estável. Então, em que sentido ela é estável? Essas álgebras de matrizes, elas se encaixam uma dentro da outra. Se você tem um P menor que um Q, e você tem uma matriz de ordem P, você consegue construir uma matriz de ordem Q só colocando zero nessas outras casas, nessas outras entradas. Então, essas álgebras de matrizes se encaixam uma na outra, você pode pegar o colimite, que dá um anel involutivo de matrizes finitas, porém de tamanho arbitrário. Isso só falha em ser uma álgebra C-estrela porque ela não é completa pela norma. Então, a gente pode definir a estabilização da álgebra C-estrela como o completamento por norma dessa álgebra. Basicamente, você está pegando uma álgebra de matrizes que podem ser aproximadas por matrizes finitas. Essa é a ideia. E daí a K-teoria de operadores de álgebra C-estrela é estável no sentido que você pegar a estabilização não muda os grupos, a K-teoria dessa álgebra C-estrela. Isso vai ser bastante importante para a construção no final que a gente vai apresentar. Como eu falei, a gente quer construir uma estrutura multiplicativa e ela é bem conhecida no caso comutativo. Como ela funciona no caso comutativo? Essa categoria de projeções tem uma outra estrutura permutativa dada pelo produto de Kronecker. Esse produto de Kronecker é dado duas matrizes de projeção, você pega uma nova matriz, onde cada entrada, você pega a entrada de uma e a entrada de outra, e você pega todas as combinações possíveis. Você tem essa forma aqui. Ela também é simétrica, você tem um jeito de novo, reorganizar as linhas desse produto de Kronecker de forma que você tem uma quase isometria entre os dois, que dá essa torção. E com essa segunda estrutura permutativa, a gente tem que aquele monoide comutativo se torna um semi-anel comutativo, que com a constante de Grothendieck se transforma em um anel comutativo. E tem um jeito que envolve um pouco de trabalho, mas você pode estender isso para uma estrutura de anel graduado comutativo nos K-grupos. E eu quero apontar aqui que a comutatividade para essa construção é essencial, porque para provar que esse produto de Kronecker preserva projeções, você tem essa demonstração aqui. A gente não precisa olhar muito em detalhe, mas só note que você tem que mudar a ordem aqui desses elementos aqui. Então, essa construção clássica só funciona no caso comutativo, e esse é o motivo que não se sabia como fazer isso para álgebras C-estrelas que não sejam comutativas. Então, nossa proposta de como resolver isso é usando a linguagem de operades. Então, o que é um operade? Um operade é uma sequência de espaços, de forma que cada um desses espaços é considerado um espaço de operações abstratas com várias entradas. Esses espaços se assume que tem uma ação do grupo simétrico, que muda a ordem das entradas dessas funções, e você tem uma composição de forma que ele se comporte como funções de várias entradas. Um exemplo clássico é o operário de pequenos discos, que você pega configurações de discos dentro de um disco e você pode colar eles dentro de outros dessa forma. E a partir de um operário, você consegue definir uma álgebra cis-operário, que a gente chama, nesse caso, um P-espaço, que é um espaço topológico equipado com um morfismo, que é para cada uma dessas operações abstratas com M entradas e M elementos desse espaço, você obtém um novo elemento. Então, você aplica a operação.
que satisfaz essas condições aqui de associatividade e equivariância. Existe um operádio importante, que é muito simples, que é um operádio que cada espaço só tem um ponto. E as álgebras sobre esse operádio são simplesmente os monóides comutativos topológicos. Você tem um conceito de um E infinito operádio, que é parecido com esse último operádio que eu falei, só que ele não tem só um ponto, mas ele é contrátil. Então, é um espaço que pode ter mais operações, só que a ideia é que álgebras sobre esses operádios satisfazem as equações de um monóide comutativo apenas a menos de homotopia. Então, por isso que operádios é uma ferramenta importante quando você vai estudar estruturas algébricas a menos de homotopia. Um infinito operádio muito importante, que vai ser muito importante porque a gente vai fazer aqui, é o operádio de isometrias lineares, onde cada espaço é o espaço de isometrias da soma de m cópias do R infinito no R infinito. Tem uma composição óbvia aqui. Outro conceito importante é que se você tem dois operádios distintos, você pode ter uma ação de um operádio no outro, onde é parecido com a fórmula de uma composição, só que você você obtém novas operações indexadas pelo produto dependente das entradas aqui. E o que acontece quando você tem uma ação entre operádios, você pode definir um E infinito anel. Se você tem um E infinito operádio e o operádio de isometrias lineares age nesse operádio, se você tem um espaço que tem uma ação desse infinito operádio e do operádio de isometrias lineares e que satisfaz essa condição aqui, que é uma generalização da condição de distributividade, e essa é a definição de um E infinito anel. Então, esses objetos são objetos que se comportam como anéis comutativos, quer dizer, semi-anéis comutativos a menos de homotopia. Uma das coisas que a gente quer propor é estender essa definição de espaços que tem uma estrutura de álgebra definida por um operádio com categorias topológicas que tem uma estrutura algébrica definidos por operádios. Então, dado um operádio P, uma P-categoria é uma categoria topológica, e aqui eu quero dizer que os objetos e os morfismos da categoria formam espaços topológicos. Você tem um funtor, que é meio que da mesma forma que uma estrutura, que os funções contínuas que dão estrutura de um P-espaço, só que agora é uma P-categoria. E ao invés de você ter uma equivariância dada por igualdade, a equivariância é dada por um isomorfismo natural. Então, é a noção de equivariância quando você passa por esse nível categorial. Como as categorias de projeções têm aquela estrutura permutativa, eles são C-categorias, então eles são categorias com estrutura algébrica definida por aquele operádio simples, que só tem um ponto em cada espaço, dado por essa fórmula aqui. No geral, existe um isomorfismo entre C-categorias e categorias permutativas. O que a gente quer fazer aqui é definir uma estrutura multiplicativa induzida pelo operádio de isometrias lineares. A primeira observação importante é a seguinte. Dado essa isometria linear de dimensão 2, então são dois mergulhos ortogonais no R infinito, e se você tem dois elementos da unitização, da estabilização de uma álgebra C-estrela, por causa que você tem essa propriedade aqui, que isso aqui vem do fato que a imagem deles são ortogonais, se você faz a multiplicação desses dois elementos, depois de fazer uma ação dessas isometrias nos elementos da estabilização, que como elas são matrizes infinitas, você pode, essas isometrias lineares fazem uma rotação desses elementos de forma que as imagens deles são ortogonais, você acaba tendo que essa multiplicação, depois dessa ação, acaba comutando entre si. Isso tem a ver com o fato que projeções só comutam se elas são ortogonais. E com essa ação para as isometrias lineares, a gente consegue definir uma multiplicação nessa categoria de projeções, que é basicamente o produto de Kronecker depois de uma ação dessas isometrias lineares. Isso dá essa fórmula aqui, que não é simples, mas também não muito complicada. Mas essa é a ideia, você aplica a operação de Kronecker depois de fazer essa ação das isometrias lineares. E que, de novo, elas são equivariantes a menos de trocar a ordem das linhas dessas matrizes de projeção. O trabalho aqui foi provar que isso aqui preserva projeções, mas não é muito difícil usando essa propriedade aqui. De novo, aqui nem nos infinitos operádios, a gente quer
que essas duas estruturas se conversam uma com a outra, então você tem que ter um conceito de distributividade. E que nem antes a gente pensa que a distributividade seja satisfeita a menos de um isomorfismo natural. Tem que satisfazer algumas condições de coerência que a gente definiu, que é baseado nas condições de coerência de categorias bipermutativas, que são categorias que têm duas estruturas permutativas compatíveis. E o tema importante aqui é que, dado uma álgebra C-estrela, as matrizes de projeção da unitização, da estabilização, satisfazem as condições de uma CL categoria. De novo, essa isomorfismo natural de distributividade é dado trocando a ordem das linhas dessas projeções. Basicamente, a ideia aqui é que todas essas condições são satisfeitas a menos de uma troca da ordem das linhas. Tá. Existe na K-teoria topológica, existe um jeito de construir infinitos anéis a partir de categorias bipermutativas, usando uma construção que é homotopicamente equivalente à resolução geométrica da categoria, mas tem que fazer umas alterações bem complexas para ser compatíveis com toda a estrutura algébrica. O Peter May e várias outras pessoas usaram essa construção para definir um infinito anel e depois disso um espectro que representa a categoria topológica. Basicamente o que a gente está tentando fazer, o que a gente fez no artigo que a gente está terminando dos últimos talks, é estender essa construção para mesmo com essa estrutura mais fraca que a categoria bipermutativa ainda ter essa construção dessa resolução geométrica. Que é uma alteração que é só uns detalhes, não é... Uma vez que você entende a construção original, não é muito difícil fazer essa gambiarra aqui. Então, a gente também, para fazer a construção completa, a gente precisa de anéis espectrais. Então, o que é um espectro? Um espectro é um objeto importante da topologia algébrica, que são objetos que representam teoria de homologia e cohomologia. Tem várias versões de categoria de espectros. O que precisa usar nessa teoria é espectros que são sequências de espaços indexados pelos subespaços de dimensão finitas do R infinito, equipados com alguns morfismos de cada um desses espaços indexados por U, em espaços de laços nos espaços de dimensão indexados por V para um V contendo esse U. Então, são como se fossem vários espaços de laços encaixantes entre si, essa é a ideia. Essa forma aqui é complicada, não vou entender em detalhes, mas a ideia é que, usando o operário de isometrias lineares, a gente consegue definir uma multiplicação em espectros, de forma que a gente consegue multiplicar elementos que estão indexados por subespaços ortogonais uns aos outros. Então, esse jeito de multiplicar elementos indexados para esses pelos subespaços ortogonais, você tem que usar esse operário de isometrias lineares para organizar toda essa informação. Um teorema muito importante é o teorema de reconhecimento, que diz que tem um funtor de anéis espectrais em infinitos espaços, que é o funtor de infinitos laços. Como eu falei, você tem esses espaços de laços encaixantes, que você pega a união de todos eles, e isso vai ter uma estrutura de infinito espaço, com multiplicação dada dessa forma. Esse funtor tem uma coisa que é quase adjunto à esquerda. Ele não é, de fato, um adjunto à esquerda, mas tem uma construção inversa que constrói um espectro a partir de infinitos anéis. Isso acaba sendo os espaços subjacentes podem ser descritos na linguagem de árvores, que não vai ter tempo de eu explicar os detalhes aqui, mas eu consigo dar referência depois para quem quiser. E eles, apesar de eles não serem adjuntos, eles induzem adjunções nas categorias homotópicas associadas. Então, o que a gente tem aqui? Se você pega a matriz de projeção dos números complexos, que é a álgebra C-estrela mais simples, como eu falei, você tem usando essa construção, você obtém um anel espectral que representa a categoria topológica. Se você pega uma álgebra C-estrela qualquer, você pega a unitização da estabilização, você tem essa projeção natural, que ela induz um morfismo de anel espectral nesse anel espectral que representa a categoria topológica. E se vocês lembrarem, na K-teoria de operadores, você tem que pegar aquele kernel para estar bem definido o funtor de K-teoria. E aqui o que a gente faz, em vez de pegar o kernel, a gente pega o que a gente chama de fibra homotópica, que é uma versão homotópica do kernel,
que é um produto Smash do anel espectral que você cria, com o produto Smash com álgebra de caminhos desse espectro da carteira topológica que vai para um elemento trivial. Todo espectro você consegue definir os grupos de homotopia estáveis, que é os componentes conexas de morfismos de um... É uma versão espectral da esfera de dimensão N aqui, nesse espectro, que se define os grupos de homotopia estáveis. E um resultado importante aqui é que os grupos de homotopia estáveis desse anel espectral que a gente construiu coincidem com os K-grupos. Então, é nesse sentido que esse anel espectral representa a categoria de operadores. E o bônus é que sempre que você tem um anel espectral, esses grupos de homotopia estáveis têm uma multiplicação graduada associada a eles. Então, com esse maquinário bem pesado, a gente consegue definir essa multiplicação, que é o que a gente estava querendo propor de conseguir. Então, sucesso. Fizemos um jeito de apresentar a carteira de operadores de uma forma que a gente tem essa multiplicação. Com a ressalva que a gente está acabando ainda, a gente nem acabou de escrever o artigo, não mandou para revisão, mas a gente espera que isso tenha resolvido essa questão que está em aberto. Bem, é isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado, que tem as referências. Acho que eu posso abrir para perguntas agora. Muito obrigado, Renato. Ótima palestra. Abro o momento para perguntas, questionamentos, comentários. Fiquem à vontade. Gabriel, por favor. Eu queria fazer duas perguntas que eu acho que estão interligadas. A primeira é por que você colabora com físicos? A segunda vai nessa linha. Vocês têm algum tipo de aplicação em mente para buscar essa generalização para o caso não comutativo? Uhum. Então, a história dos físicos é um pouco uma coincidência. Eu estou agora no meu segundo ano do pós-doc, e no primeiro ano eu estava estudando o teorema de reconhecimento multiplicativo, uma versão relativa, que em vez de anéis espectrais você usa álgebra espectrais sobre anéis espectrais, e no final do primeiro ano eu estava acabando isso. Daí para o segundo ano eu estava tentando achar alguma aplicação, e como eu apresentei, tem essas aplicações para a construção de anéis espectral que representam K-teoria. Então eu estava pensando, será que eu consigo aplicar essas álgebras espectrais em algum tipo de K-teoria? Eu estava meio confuso. E daí esses físicos, o Lucas era um amigo meu, ele chegou para mim, enquanto estava fazendo isso, ele falou, Renato, você entende alguma coisa de K-teoria? Eu falei, bem, eu estou começando a aprender isso. Porque aparentemente a K-teoria de operadores é usado na física para fazer uma classificação de estados da matéria condensada. Existem vários estados da matéria condensada chamados supercondutores e isolantes topológicos, e eles usam a categoria de operadores para classificar esses jeitos que a matéria pode ser. Basicamente, essa matriz de projeção na física tem associação com estados da matéria. As projeções estão associadas a estados. Então, tem essa relação com a física. Então, a gente começou a fazer esse trabalho de colaboração, e conforme eu fui pensando nisso, essa ideia de como fazer a construção meio que veio naturalmente, porque eu já estava estudando bastante essa construção de anéis espectrais e o uso de operádios, e só de estudar o jeito que a carteira de operadores ela é construída, meio que, sabe, quando acende a lâmpada, acho que dá para fazer uma versão daquilo que eu li nisso. Então, o motivo dos físicos foi por aí, meio que coincidência, meio que na conversa, pegou uma coisa que eu sabia, e meio que surgiu meio por coincidência, mais ou menos. Sobre a aplicação, daí, então tá aí, já começa. Você tem essa construção nova. Tem essa pergunta. A gente sabe que essas matrizes de projeção estão associadas a estados da matéria. A gente tem agora esse jeito de fazer um produto dessas matrizes. O que significaria fazer esse produto entre esses estados? Os físicos me dizem que o produto tensorial geralmente está associado a você pegar várias partículas ao mesmo tempo, estudar partículas ao mesmo tempo. Você usa o produto tensorial para modelar isso. O que a gente está esperando é que nesse estudo de estados da matéria, muito do trabalho que os físicos fazem é reduzir
sistemas de várias partículas de um jeito que, na média, eles se comportem como se fosse só uma partícula só. E você pode usar a mecânica quântica de uma partícula para modelar um sistema de várias partículas. Talvez, com esse maquinário, você possa generalizar um pouco mais em algumas condições onde essa redução não funcione. Mas aqui é um chute que, sei lá se vai dar certo, mas é uma possível aplicação. Fora isso, a ideia agora que a gente está tentando pensar a categoria topológica tem um histórico de ser aplicada em física, especialmente em uso de relatividade, se eu não me engano. Então, o que a gente está pretendendo fazer é tentar fazer uma análise de toda essa aplicação da categoria topológica na física e ver se a gente consegue usar o nosso maquinário para generalizar essas aplicações na mecânica quântica. Mas tudo isso é um trabalho complicado que provavelmente vai demorar para sair, mas é para onde a gente está caminhando. Muito obrigado. Muito interessante, de fato, o vislumbre que vocês têm para isso, né? Obrigado. Ótimo, ótimo. Mais alguma pergunta, comentário, gente? Boa tarde. Consegue me ouvir? Boa tarde. Bom, eu sou estudante do doutorado no ICMC e eu estou começando a estudar classes de características para variedades singulares, né, em geral, variedades algébricas. E eu também já ouvi falar muito sobre K-teoria. É uma coisa que eu gostaria de aprender agora. Eu queria saber se tem alguma referência para começar a estudar isso e se você já viu alguma conexão interessante com a teoria de classes características. Então, referências, eu estudei a categoria de operadores especificamente pelo livro do Blackadder, que tem algumas conexões com categoria algébrica, né? Porque essas projeções, como eu falei, tem a ver com módulos projetivos. Para a categoria algébrica, especificamente, eu não tenho de cabeça. Eu sei que eu já vi, mas de cabeça eu não lembro. Talvez depois eu possa dar uma pesquisadinha, eu te mando. Eu sei que, por exemplo, na dualidade de Gelfand, para categorias para álgebras sem estrelas comutativas, na dualidade, você constrói um espaço a partir deles num espaço de caráteres. Eu não sei se tem a ver com isso, características, talvez só sejam palavras parecidas, eu não sei se eu estou viajando. Mas eu suspeito que tem alguma conexão, talvez por aí, mas eu não sei te dizer com muito mais detalhes. Eu chuto que tem, mas assim, de cabeça eu não saberia te dizer qual seria. Tudo bem. Eu ainda estou aprendendo isso, então não tem problema. Muito obrigado. Okay. Assim, eu acho uma ótima ideia isso da K-teoria. Tipo, eu tô meio que recentemente, eu tô achando uma coisa muito maravilhosa e divertida. Então, assim, vai firme. Ótimo, ótimo. Mais alguma pergunta, comentário para o Renato, gente? Não havendo, peço de novo que todo mundo abra os microfones, por favor. E vamos agradecer novamente a ótima palestra do Renato. Obrigado. Eu tô vendo aqui se vai precisar, se o pessoal quer que tire foto agora. Senão eu já libero vocês. Só um minutinho. Inclusive, deixa eu encerrar a gravação, porque a gente acaba a gravação de hoje da sala 2 do nosso primeiro dia do nosso encontro. Obrigado a todos, inclusive.